começar agora a segunda parte, falando aqui sobre a intimidade do casal. E a gente vai fazer um exercício agora, tá bom? Primeira coisa, mão na cintura. Mão na cintura, mexe aqui, ó, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Gente, é só para poder movimentar a pelve. Toda essa pelve precisa ser movimentada para mandar sangue para essa região, para a gente ter uma boa lubrificação, uma boa ereção. Faz o movimento agora assim, ó, circular. Quem é duro não consegue ter orgasmo. Molece aí, molece. Molece pro outro lado, molece, molece. Vai amolecendo. Agora só dá uma agachadinha assim, ó. Uma agachadinha. Aê. Quem ouviu crack? Quem ouviu crack? Aí. Vamos bater palma pra gente acordar? Olha só, esse movimento ele é importante pra gente mandar sangue pra pelve, tá? Então, assim, às vezes não tá muito afim, não tô... Né, para poder estimular o nosso cérebro, o nosso corpo, a gente faz movimento. O nosso corpo, gente, foi feito para se movimentar. O Senhor não fez ninguém para ficar sentado em berço esplêndido aí. A gente precisa se movimentar, fazer atividade física, cuidar da nossa saúde, senão a gente não tem desejo sexual. Então a gente vai voltar aqui para a segunda parte. Aqui eu vou pular um pouquinho, o pastor falou um pouquinho de algumas funções do sexo. E a gente tem que entender que o sexo ele não foi dado só para procriar. Ele foi dado também para a gente ter conexão e para a gente principalmente ter prazer. Olha como que Deus ele é maravilhoso com a gente. O Senhor, ele poderia ter feito a gente, pastor, que nem os animais. De ir lá para o coito somente para poder realmente procriar. Só que o Senhor deu para nós órgãos genitais que dá prazer. Olha que coisa linda. Porque poderia ser só o sexo para ter filho? Poderia. Aí, ó. Mas o Senhor deu para nós para a gente ter prazer. E aí, o que acontece com a gente? A gente quando tá lá, que é novinho lá, que os hormônios estão aqui, ó, explodindo, quer porque quer. Aí depois que casa, aí não quer mais. O que está acontecendo, meu povo? A gente precisa usufruir da intimidade sexual. A Organização Mundial da Saúde, ela vai trazer para nós 4 pilares. Para ter uma boa qualidade de vida, nós temos esses 4 pilares. Família, trabalho, lazer e sexo. Mas aí o que acontece com a gente? O nosso dia ele está muito cheio, não é? Quem aqui trabalha fora? Trabalha fora. De todo mundo que trabalha fora, as mulheres. Quem trabalha fora, cuida da casa, lava, passa, cozinha, cuida dos filhos. Quanto? E ainda estuda. Ainda tem ministério. Chega de noite, quer fazer o que, mulherada? Dormir. Não tem energia. Então, a gente precisa distribuir isso daqui. É fácil? Não é. Mas, assim, eu sei que 70% da nossa hora é para o trabalho. Para a grande maioria. O lazer, a gente, às vezes, também está deixando meio que de lado. O lazer não precisa ser grandes viagens. Mas, às vezes, um passeio na praça, para ir num shopping, para poder ir num parque, no zoológico. Então, a gente precisa cuidar dessa parte do lazer e o sexo não pode ficar em último lugar. Aquilo que eu falei para vocês, o sexo é o mais importante? Não é, mas ele é fundamental. Um casal que não faz sexo não é casado. Não é casado. Então, o casal precisa entender que o sexo é importante, mas eu não quero colocar um peso nas suas costas. Dizer, você tem que fazer, você tem que fazer. Não, eu vim aqui para ensinar para você que é gostoso e tem como você melhorar. Amém? Então, o sexo é um altar, como a gente falou, e Satanás, ele quer pegar isso, né? Porque o nosso inimigo, ele não cria nada. Ele só pega aquilo que o Senhor fez e ele quer para ele. Então, ele começou a usar o sexo, porque viu que era bom, viu que adorava a Deus, começou a usar o homem desde o princípio cristão, para poder colocar o sexo para a adoração dele. Então, todas as vezes que a gente está fora do princípio do Senhor, todas as vezes que tem adultério, todas as vezes que tem pornografia, todas as vezes que tem masturbação, todas as vezes que tem coisas que estão fora dos princípios do Senhor, a gente está adorando Satanás. Porque existe um mundo espiritual em volta da sexualidade. Não é só
Carne, como a gente aprendeu durante a nossa vida inteira, que sexo é carne. É desejo da carne. Sexo é mais espiritual do que a gente possa imaginar. Então, para quem comprou o livro aí, no livro tem uma parte que eu falo sobre os demônios, sobre os ataques demoníacos. Talvez alguns de vocês já tenham tido. Ataque demoníaco à noite. Então, é o inimigo tentando roubar aquilo que o Senhor criou. A gente não vai entrar muito nisso daqui, mas como que é importante a gente restaurar o nosso altar, como a gente falou aqui no primeiro turno, no primeiro período aqui da minha parte. Restaure o altar. Se o altar, que é o seu leito, ele está com deficiência, ele está com mácula, ele está precisando de restauração, restaure. Não espere chegar à falência. Não espere deixar o inimigo chegar e fazer a festa, a arruaça, destruir a sua aliança para você querer consertar. Então, busque ajuda antes para poder resolver isso. E aí, uma pergunta para vocês, meus queridos. Pode tudo entre quatro paredes? Não, o pastor já falou um pouco aqui sobre os pecados. E realmente a gente não pode tudo entre quatro paredes. A pornografia. Vamos falar um pouquinho de pornografia? O que acontece com a gente quando a gente acessa a pornografia? A pornografia, ela vai fazer com que o nosso cérebro libere dopamina. Então, a dopamina, ela é um neurotransmissor que ela dá vontade sempre do mais. Porque nós, seres humanos, nós temos a tendência em querer sempre o novo. Então, se você tem um carro, passou 2, 3 anos, você quer fazer o quê? Trocar de carro. Daí, às vezes, tem uma casa, quer trocar de casa. Não pode trocar de mulher. Isso aí não pode, não. Tá bom? Então, o nosso cérebro tende a querer coisas novas. Então, essa liberação de dopamina vai fazer que um filme que eu vi ali de heterossexuais tendo relação sexual não seja mais tão atrativo para mim. Agora eu quero ver filme com homossexual. E depois eu quero ver filme com 3, 4, 5 pessoas. E depois eu quero ver filme com animais. E depois eu quero ver filme com objetos. Sexo com objetos. E aí, sabe qual que é o ponto máximo? Sabe? Sexo com criança. Fabi, misericórdia. Sim, porque quem agencia, quem paga mais dinheiro para que exista pornografia são os pedófilos. E aí vem as mulheres com as vulvas tudo rosadinha, bonitinha, infantilizada. Aí a mulher já se compara e fala assim, mas a minha vulva não é daquele jeito, é preta, é grande, né? E aí o homem também procura aquilo, por quê? É para fazer com que o cérebro queira uma vulva infantilizada. Então, a pornografia ela vai criar caminhos neurais no nosso cérebro que é difícil de restaurar. Muitas vezes ele não restaura, ele só muda o caminho. Por exemplo, quantos de vocês aqui já viram um filme, uma foto ou alguma situação de pornografia? Levanta a mão. Sou a primeira a levantar que eu já vi. Então, assim, 99% das pessoas já viram. Se eu falar assim para você, feche os seus olhos e lembre de alguma dessas imagens que você viu. Todo mundo vai lembrar. Porque foi criado um caminho neural. E é daí que vem a comparação. É daí que eu quero um sexo que eu não sei de onde que veio. Que não é aquela criação de Deus. Não é aquilo que Deus criou para nós. E aí essas vontades que tem do sexo anal, essa vontade que tem de cristãos, de líderes, querer chamar uma terceira pessoa para relação sexual, isso vem da pornografia. Fabi, isso acontece? Sim. Sim. Acontece de chama a irmãzinha lá do louvor para vir para o sexo com a gente. Acontece. E todos os exemplos que eu vou dar para você nessa noite são coisas que acontecem dentro da igreja. Porque 90% das pessoas que eu atendo são cristãs, evangélicas, servem a Deus. Muitos deles estão servindo em algum cargo de liderança dentro da igreja. Então, assim, eu não quero falar para você que, de repente, pode ter alguém aqui que tenha problema com pornografia e falar assim, olha, você está no pecado, olha, você está errado. Não é esse o meu papel te acusar. O meu papel é falar assim para você, busque ajuda, porque eu sei que não é fácil sair sozinho. Sabe por quê? Porque a pessoa que consome pornografia,
a liberação do neurotransmissor é igual de quem usa cocaína. Se para uma pessoa que é viciada em cocaína fosse fácil sair do vício, teria viciado. E a pornografia é igual. A pessoa não consegue sair muitas vezes sozinha. É claro que assim, o Espírito Santo de Deus, quando a gente se entrega na presença do Senhor, a gente se entrega no devocional, a gente se entrega no jejum e na oração, o Espírito Santo de Deus, ele liberta. Só que para isso a gente precisa ter um caminho de ajuda. Que muitas vezes vem de um terapeuta, né, de um psicólogo. Muitas vezes tem que tomar medicamento. Então não é fácil. Não é fácil. Tem pessoas que eu atendo que começa certinho, pastor. Começa certinho, porque o programa são 3 meses. São 90 dias. Aí começa certinho, 1 mês. Ok, Fabi, tô bem. Aí no segundo mês, cai. Aí o que não pode? Desistir. Não, tudo bem. Caiu, vamos começar do zero. Vamos de novo. Né? Então a gente vai fazendo o quê? Eu vou dar algumas coisas para vocês que vocês podem, né, compartilhar com os jovens que estão aqui ou até para a vida de vocês. Primeira coisa, ver de onde vêm os gatilhos. Celular. Não vai com o celular para o banheiro. Não leva celular para o quarto. Não fica assistindo televisão sozinho. Quando não tiver ninguém em casa, saia. Atividade física ajuda muito. Devocional diário. E aí a gente coloca o jejum e a oração junto nesse processo. E aí depois, para outras coisas, cada caso vai ser analisado individualmente, dependendo do caso da pessoa, tá? Então a pornografia e inserir pornografia dentro do casamento é algo muito terrível. Porque além do homem consumir, ele quer que a mulher faça aquilo que ele viu. E aí fica aquela podridão dentro da relação sexual. Porque a pornografia ensina que a mulher é o objeto, que o homem ele tem que estar por cima, que ele tem que fazer com força, com pressão, com velocidade, e ela tem que gritar porque ela tem que gostar daquilo ali. Só que o sexo criado pelo nosso Deus é o quê? Uma dança. É uma dança, é um movimento. E depois a gente vai entender com as pelúcias que não precisa de tudo isso para poder ter prazer, para ter orgasmo. Né? E aí o que são as consequências? Pornografia, masturbação, pressão da mão que não é igual ao introito da vagina, mulheres que estão também consumindo mais pornografia do que décadas atrás, manipulação do clitóris que não é igual à penetração, gera um vício. E aí, muito desses vícios acarretam o quê? Ejaculação precoce, dificuldade de ter ereção, anorgasmia, como a irmã falou aqui. Anorgasmia é quando a pessoa ela não tem o orgasmo, tem muita dificuldade para chegar ao orgasmo. Eu atendo às vezes clientes que falam assim para mim, Fabi, meu marido fica uns 15, 20 minutos na penetração e não consegue ejacular. É normal? Não. Não, né? Por conta da masturbação, acostumou com aquela pressão da mão. Então, nenhuma vagina na face da terra vai ter a mesma pressão da mão do homem. Entende? E aí, só esclarecendo o que a irmã falou aqui, ela tinha comentado, e é isso mesmo. Orgasmo é uma coisa, ejaculação é outra coisa. Geralmente, o nosso corpo, ele acontece junto. Né? O homem ejacula e tem o orgasmo, porque o orgasmo é uma sensação. Né? É um ápice muito rápido, ele dura segundos. E ele é uma coisa e a ejaculação é outra. Daí tem homens que ejaculam e não tem orgasmo. Por quê? Porque começa a consumir tanto pornografia e se masturbar tanto, que ele acaba ejaculando, daí, poxa, mas não foi bom. Ai, mas não senti aquele gostoso do prazer. Para vocês verem como que o inimigo ele usa tudo isso para deturpar aquilo que Deus criou. Aí tem homens que depois de tempos, que daí passa esse processo de correção neural, que aí ele começa a ter orgasmo de novo. Aí mulheres realmente vai ter um orgasmo de verdade. Porque aí está começando a inserir dentro da relação vibrador, bullet. Eu sei que tem profissionais que indica bullet. Eu sou totalmente contra. Mas o bullet, para quem não sabe, ele é um negocinho assim desse tamanho.
e ele é tipo um vibrador. Ele é um vibradorzinho e ele foi feito para ser, sim, um vibrador. Ele não foi feito para ser um massageador. E aí, sim, na parte... Vamos separar uma coisa. Uma coisa é o que você tem dentro da sua casa e uma coisa é o que um profissional pode usar para um problema que você tenha na sua sexualidade. Então, assim, você não precisa inserir esses produtos para você ter prazer no seu relacionamento, mas se você tiver problema no seu assoalho pélvico e você for passar com um fisioterapeuta pélvico, ele pode usar esses produtos para poder soltar a sua musculatura, um profissional. E aí, por que você fala assim, Fabi? Mas Fabi, por que você não indica? Eu já escutei muito isso. A sexóloga fulana de tal indica. E eu falo, por quê? Um abismo chama outro abismo. Porque se eu falo para você assim, você pode usar um bullet para você soltar a sua musculatura aqui na sua pelve, aí você tocou no clitóris, teve orgasmo. E gostei disso. Aí a profissional ensinou você a usar um bullet. Entende? Então, vibradores, né? Em vários lugares que eu vou, as pessoas falam, Fabi, eu tinha um vibrador, eu joguei fora. O vibrador, gente, ele pode sim danificar o clitóris. Ele pode sim trazer uma sensação muito mais rápida do que a penetração do homem. Muito mais rápida. Se a mulher ela demora 15 minutos para ter um orgasmo, às vezes com um vibrador ou com um sugador ela pode ter um orgasmo em menos de 3 minutos. Olha só. Que daí vai causar vício, vai estimular o seu órgão a ter orgasmo somente com aquele produto e depois você vai ter dificuldade de ter orgasmo na penetração. Então, em casos assim muito extremos, por exemplo, Fabi, o meu marido tem problema com pressão alta, o meu marido tem diabetes, grau 3, sei lá, e ele não tem mais ereção. E o meu marido quer ter um vibrador porque ele quer me ver ter prazer. Então, aqui a gente tem um caso terapêutico. Esse casal está com um problema na sexualidade porque o marido não tem ereção. E para ele quer ter algo para dar prazer para essa mulher. Aí eu primeiro vou para o primeiro passo. Você pode usar suas mãos. Você pode usar sua boca para dar prazer para sua mulher. Mas ainda assim eu gostaria. Está causando um transtorno no seu casamento? Está trazendo um problema no seu casamento? Isso vai ser a solução para a sua vida sexual? O que eu indico? Um dildo. O que é dildo? Dildo é um pênis realístico de borracha que ele não tem vibração. Para esse caso específico. Agora o marido, hoje tem homens pedindo para a mulher comprar vibrador. Aí eu falo, meu filho, seu pênis não funciona? Funciona, então para quê? Que preguiça? Mas aí vem o quê? Da pornografia. Porque a pornografia mostra um homem penetrando pela vulva e um homem penetrando na região anal. Né? Gente, limpa a mente de tudo isso. Não precisa de nada disso para você ter prazer. Nada disso. Então, junto disso, vem palavrões. Tem pessoa que é uma benção, mas aí solta uns palavrão, solta umas palavras chula na hora do sexo. Então, tem coisa que a gente pode falar assim. Minha gostosa, pode? Pode. Meu tesão? Pode. Meu negão? Pode. Minha delícia? Pode. Agora, tem coisas que não vai inserir dentro do seu casamento. Olha, outro dia teve uma pessoa, pastor, que me procurou no meu Instagram e falou assim para mim. Fabiane, meu nome acho que era Fernando, sei lá, não lembro o nome. Mas, por exemplo, o nome do cidadão era Fernando. E ele queria que a mulher dele chamasse ele de Ricardo. Mas da onde vem isso, cidadão? Era o seu, irmã? Não era, não? Aí não dá. Então, assim, imaginar uma terceira pessoa... 12h59? Muito bem. Paz pra eles aí. Eu gostei dessa. Vou usar. Obrigada, meu.
Tem que separar os dois. Eu acho que vocês estão muito juntinhos, vocês dois aí. Até pensei que vocês eram adolescentes, quando eu olhei dali. Falei, tem dois adolescentes ali, ó. Irmão, é? Vou separar. Outra coisa, gente, que acontece muito é o quê? Às vezes o marido ou a mulher perdeu a admiração do cônjuge. Lembra que a gente falou da admiração? Perdeu a admiração, junto perdeu o tesão. Aí na hora do sexo faz o quê? Coloca lá no breu, no escuro, e finge que o marido ou a mulher é outra pessoa. Aí não está pecando? Então, assim, sabedoria e sexo anal. Sexo anal, o pastor já falou aqui que é pecado, já trouxe a referência bíblica. Eu quero falar de ciência. A Eliara já falou, né, que o nosso aparelho digestivo é para poder expulsar. Esse é o primeiro ponto. Tudo que o meu organismo, ele não vai aceitar para nada, ele vai ser expelido. E aí, na nossa região anal, tem bactérias que elas são próprias para aquela região. Ali elas vão se dar muito bem e elas precisam viver lá. Mas para outra parte do nosso corpo, pode trazer danos irreparáveis. Tem mulheres que não saem de hospitais tomando antibiótico e antibiótico e antibiótico, porque tem a prática do anal, depois o marido vai e penetra na vulva dela, e essas bactérias são muito difíceis de matar. Tem que ficar 1 semana internada, tomando medicamento na veia. Aí, o que acontece? Nós temos na nossa região anal o nosso esfíncter interno e o externo. O interno, a gente já não consegue segurar muita coisa. Mas o externo é quando a gente segura a musculatura. Sabe quando você vai soltar um pum, você segura? Você quer fazer cocô lá, o número 2, e você segura? Então, essa força muscular, a gente consegue ter controle. Porém, conforme vai fazendo o sexo anal, ele vai perdendo força. Vai perdendo força. E pode ter, além de rompimento dessa região anal e ter que ir para o hospital para poder costurar lá, reconstruir, além disso, né? Pode acontecer não. Em grande parte dos casos, tem microfissuras tanto nessa região anal quanto no reto. Porque o reto, ele não é reto. Que a gente pensa que é reto, né? Que o pênis vai caber certinho lá. Só que o reto que não trouxe a imagem. Ele faz assim, uma curvinha. Então, não tem espaço para o pênis entrar assim. Não tem. Então, toda vez que o homem penetra, o pênis bate nessa parede retal, que ela é extremamente fina, ela não é elástica como é a vagina. Aí, o que acontece? Microcortes. Aí, através desses microcortes, sobre bactérias, essas bactérias que são próprias para a região anal, ela vai subir para a corrente sanguínea. E aí, subindo para a corrente sanguínea, já tem estudos, muitos estudos. O primeiro estudo foi feito com homossexuais que descobriram isso, que a endocardite bacteriana era através do sexo anal. E aí, a mulher ela pode ter um infarto fulminante. Aí a gente vai para a palavra. Porque às vezes eu falo lá no Instagram, e outro dia eu fui rebatida por um pastor, que falou para mim assim que eu estava interpretando a palavra de forma errada. A palavra não fala isso. Que em 4 paredes o homem e a mulher podem fazer o que eles quiserem se eles estiverem de comum acordo. Aí eu falei, Abraão e Sara também estavam de comum acordo. E a gente vive até hoje aqui a consequência. Né? E aí, então vamos explicar toda a parte científica como eu expliquei para vocês aqui. A gente volta para a palavra. A palavra de Deus fala que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e, se possível for, dar a sua própria vida por ela. Mas se o homem está querendo uma prática que pode matar a mulher, ele está cumprindo o mandamento do Senhor? Não está. Entende, amados? Então, assim, não tem como desconectar. Aquilo que o Senhor criou para a gente ter prazer, a gente vai ter prazer. Aquilo que Deus criou para a gente defecar, a gente vai defecar. Então, por que tem tanto esse desejo pelo ânus? Por causa da pornografia. É por causa da pornografia. Porque se a gente não tivesse essa informação, se a gente não tivesse, dificilmente alguém ia desejar. Entende? Sendo que tem diversas formas que a gente vai entrar agora,
para a gente poder ter prazer. E aí, só que daí o homem, a natureza humana, ela é o quê? Pecaminosa. Então a nossa tendência é ir para onde é pecado. Então, queridos, aquilo que o pastor disse aqui, se uma prática te tira da comunhão com Deus, te tira da presença do Senhor, nós não devemos fazer. Nós não devemos fazer. Ah, eu estou tendo sabedoria e fazendo para agradar o meu marido. Se o seu marido for para o buraco, você vai junto com ele. A gente tem que ter sabedoria também nisso, em explicar. E eu não estou falando isso para vocês, assim, você só fala para crente. Eu falo para muitos casais que querem prática oral, que não estão fora da igreja e que estão na igreja. A gente vai dando ali os mecanismos para a pessoa falar com o marido. Não é simplesmente negar, mas a gente vai tendo outra sabedoria para não ter. Mas não faça. E se você, de repente, tem essa prática, para. Que o Senhor não está se agradando. E todas as vezes que você tem prática de sexo anal no seu quarto, o inimigo está ali do lado aplaudindo. Porque é sujo. O Senhor, ele não se agrada disso. E daí tem os que falam assim para mim, o irmão ali palmeirense vai gostar dessa. Fala assim, meu irmão, presta atenção, fala assim, Fabi, tudo bem, penetrar não pode, mas passar a língua lá pode? O que vocês acham? Você vai lamber todas as bactérias lá, comer depois. Né? Sexo esgoto. Deixa o ânus lá quietinho, só para fazer o número 2. E aí é importante o quê, amados? Para você ter uma intimidade sexual também com boa higiene, quando você fosse lavar, também lavar muito bem o ânus. Porque às vezes a gente fala muito bem, lava abaixo o prepúcio, lava ali a região da cabeça peniana, lava a mulher, tá? Mas não fala como lava o ânus. Então, para a gente lavar o ânus, a gente passa o sabão na mão, faz lá o sabãozinho. A gente tem as preguinhas, a gente tem que lavar bem em volta. Não é só passar a mão assim, pronto, jogar água. Passa o sabãozinho lá nas pregas para poder lavar bem direitinho. É circular mesmo na região anal. E enxágua bem. E seca bem. Seca bem. Então, para não criar mais bactérias. Aí, vamos falar do que é bom? Vamos falar do que é bom. Aproveita o que é bom, meu querido. Quem beijou de língua hoje, levanta a mão. Eu não beijei. Quem beijou de língua hoje, levanta a mão. Ninguém. Meu Deus. Quem tem menos de 5 anos de casado aqui? Tem alguém? Nem vocês dois têm menos de 5 anos? Não. Gente, beijar de língua é o termômetro para a gente querer sexo com mais frequência. Tá ouvindo? Não, como é que é, irmão, que eu falei, que eu ensinei? Como que eu ensinei que era para falar? Vem cá. Não, eu ia falar, tá vendo aí? Então, beijar de língua é o termômetro para a gente ter desejo sexual com mais frequência. Se a gente não começa esquentando em cima, dificilmente vai esquentar embaixo. Então, se você tem... primeira coisa que a gente começa a errar no casamento, parar de beijar na boca. Aí começa esses beijos murcho, esses selinho. Eu falo que selinho não lubrifica, vocês vão ver no livro. Tem gente que dá selinho que nem encosta o beiço, fica de longe. Parece que vai dar choque, né? Pega essa varoa aí, agarra ela, dá um beijo de língua. Eita! Vai, escova os dentes, que nem a irmã ensinou ali. Né? Boca limpinha, cheirosinha, para poder beijar na boca. Outra coisa que a gente não faz, algumas pessoas não fazem, posições sexuais diferentes. É sempre mamãe, papai no breu. Não, muda. 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 Gente, primeira coisa, escuro eterno não é bom para relação. Tem que deixar ali uma luzinha ali para você olhar o cônjuge, olhar o olho, olhar a expressão de prazer. Isso cria memória afetiva. Se você vê a sua mulher, o seu marido tendo orgasmo, você vai querer de novo na próxima vez. Aí tem mulher, tem vergonha. Ai, meu Deus do céu. Não, vamos tratar isso aí. A irmã aqui, vai tratar você. Liga para ela. Vamos resolver essa parada aí. E aí o homem, o que a palavra de Deus falou para nós lá em Coríntios? Que o corpo do homem pertence e o corpo da mulher pertence ao homem. Então vamos usufruir disso, posições diferentes. Fabi, eu quero fazer aquelas posições do Kama Sutra. Quem já viu? Aí eu falo, se você conseguir fazer aquilo, meu filho,
Você tá de parabéns, porque, né? E eu quero falar para vocês que quem criou o Kama Sutra foi um monge. E ele não era casado. Então você já imagina por aí, né? É. Aproveitar outros lugares da casa. Hã? Dedicou, você vê, né? A mente dele como era fértil. Outros lugares da casa. Quem já fez sexo na lavanderia em cima da máquina de lavar ligada? Lá balançando. Quem? É uma ideia. Ai, gente. Ó. Vai. Agora a máquina vai ficar zerada. Ele conserta a máquina. Gente, ó, sala, cozinha, corredor. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente quer fazer um sexo coreografado. A gente já quer saber a hora que vai começar, o jeito que vai... Aí já dá preguiça. Não aproveita, às vezes, na sala assistindo um filme, aí começa a passar a mão aqui, o outro começa a passar a mão ali, e ter essas carícias nesse momento, que já é muito importante para o casal. Aleluia! Mas aí não faz. E aí, o que os homens fazem? Os homens pegam a mão da mulher e faz assim, ó, tá, põe aqui. Aí a mulher, ai, isso é nojento, né? Não, amada, é seu, pega. Oxi, ou lá em casa. Aproveita. Fazer brincadeiras. Vocês fazem brincadeiras assim, um desafio? Escreve no dedo assim 5 coisas que você quer. Aí você mostra pra mulher assim, escolhe um dedo, ela escolheu, aí você vai e faz. Aí, sabe como que vai estar dos homens? Oral, 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 oral. Das mulheres, pix, 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 pix. Não pode. Mulheres, não pode. Tem que pedir uma coisa pro sexo. Sexo sem penetração. Quem é que faz sexo sem penetração aqui? Os homens fazem assim, misericórdia, essa irmã só pode ser doida. Mas, gente, sexo sem penetração, ele vai criar um pouco mais de intimidade do casal. E, por exemplo, pode acontecer do homem um dia ter uma ejaculação precoce. Naquele dia, né? E aí, o homem vai ter temor de desempenho. Na próxima, pode acontecer dele ter ejaculação precoce de novo. Aí vai começar o quê? Afastamento sexual. Principalmente se isso acontecer, ou você tem um pouco de dificuldade de ter ereção, porque você não é máquina, tá, homens? Isso pode acontecer com qualquer um de vocês em algum momento. Vocês podem ter essas carícias orais. Você pode ter essa troca só de um tocar no outro, pegar, usar um lubrificante, usar um olhinho beijável, que nem vocês pegaram aqui, passa pelo corpo, beija o corpo, faz ali, toca ali na região do homem peniana, vai tocando na mulher. E você pode ter orgasmo também só assim. Fazer um sexo oral, não tem problema. Penetração não é regra, entende? Aí só uma aspas aqui para falar para vocês. Às vezes o homem tem 2 casos de ejaculação precoce e ele acha já que ele está com um problema. Como que é diagnosticado a ejaculação precoce? Quando o homem ele tem, em pelo menos 70% das relações sexuais, acontece dele ter essa ejaculação precoce. E o que é considerado ejaculação precoce? Menos de 2 minutos de penetração, ou nem penetrar. Aí tem homem que está lá na relação sexual, demorou 10 minutos, ai, estou com ejaculação precoce. Não, amados. A média, depois que penetra sem parar a penetração, são 9 minutos. Quem fica mais que isso é Highlander, né? Então, às vezes a mulher fala assim, ai, demorou 3 minutos, mas não, demorou 10, tá ok, tá bom. Tá? Mas aí o que acontece? É porque a mulher não tem orgasmo, aí parece que só ele está tendo e a gente já vai aprender sobre isso. Tá bom? Então, só para vocês entenderem quando é ejaculação precoce ou não. Mas teve um evento de ejaculação precoce, tem o próximo evento de sexo sem penetração. Que daí, ó, tira essa pressão de cima de você e aí na próxima vai ser mais fácil para você ter uma ereção boa e uma penetração boa. Produtos cosméticos. Fabi, sex shop é pecado? Falei para vocês sobre os vibradores e os sugadores e os bullets que eu não
acho legal trazer para a relação, remete uma terceira pessoa, vai vir desejo de outras coisas. Já aconteceu isso, a pessoa tinha um vibrador lá, trouxe um vibrador, depois o marido queria uma pessoa mesmo. Então, assim, isso é brecha. Brecha para a sua relação. Não traga. Mas produtos cosméticos é igual sabonete, creme, né? O lubrificante. Todas as mulheres deveriam ter. Principalmente para quem está na pré-menopausa e menopausa. Porque a gente diminui a nossa lubrificação por conta do estrógeno que vai diminuindo. Então, é muito mais difícil para eu conseguir ter um sexo prazeroso se eu não estou lubrificando. Vai sentir dor, vai ter microcortes, não vai ser legal. E aí vai acontecer o quê? Se afastar do sexo. Então, quer usar lubrificantes de boa qualidade, gente, não compra porcaria. Cuidado com as coisas que você compra. Tem uns produtinhos aí que você vai nas lojas, é R$2. Aí é R$2 de produtinho e mais R$100 de antibiótico para resolver o problema. Tem garantia nenhuma. Então, cuidado com aquilo que você vai usar, tá bom? Usa produtos que são testados por dermatologistas, produtos que não têm... Evitar coisas que têm cor ou muito cheiro para quem tem alergia. Então, mas pode usar sim, tá bom? É bem-vindo. Mas isso não pode ser o mais importante da sua relação. Tem gente que tem uma caixa de produto e fala, hoje eu vou usar esse. Eu vou... Não! O mais importante da sua relação é vocês dois. É os dois. Beijar na boca, tocar um no outro, olhar no olho. Sentir o respirar do seu cônjuge. Isso é o mais importante. Vamos lá. O sexo não é obrigação e nem moeda de troca. Não é para você ir para o sexo porque você é obrigado. É para você ir para o sexo porque sexo é bom, gostoso. E não é para ficar de birra assim. Hoje não fez, não quero. Né? Não pode. Não pode. Não é para usar o sexo como moeda de troca. O Senhor não se agrada disso. Como a gente já ouviu aqui na palavra de Deus. Se tiver que se afastar por um curto período para oração e desde que os dois estejam de comum acordo. Não por muito tempo, para que Satanás não vos tente. A palavra já nos orienta. Então, eu quero passar muito rápido aqui que eu quero entrar na outra parte. O que causa afastamento sexual? Excesso de atividade, parou de admirar o cônjuge, o excesso de tecnologia, isso está acabando com os casamentos. Celular está acabando com o casamento. Começa a se observar. Se você começa a falar com o seu cônjuge, você está conversando com o seu cônjuge, e ele está assim, dá uns berros. Para de olhar isso. Não faz isso não. Mas fala assim, marido, olha para mim, esposa, olha para mim quando eu estiver falando com você. Porque a nossa conexão começa pelos olhos. Se a gente não está se olhando, vai perdendo tudo o resto. Tratar o cônjuge como qualquer pessoa, o seu marido, a sua mulher, tem que ser a pessoa mais importante da sua vida depois de Deus. Meus filhos, não. Os teus filhos vão embora. Quem vai ficar? 2 estranhos? Ou 2 pessoas que casaram para poder viver a plenitude do sexo no casamento? Então, começa a repensar sobre o seu comportamento na sua casa. Tem momento de carinho e não só quando quer sexo. Homens, agora é muito importante para você ouvir isso. Pelo menos 89% das mulheres reclamam que vocês só fazem carinho nela quando você quer sexo. Ou seu carinho é só passando a mão na bunda, pegando nos peitos, mas não faz um carinho passando a mão na cabeça, passando a mão no rosto, passando a mão no braço, dando um beijo de carinho. Então, muitas se afastam de você por causa disso. Então, vamos mudar o papel? Né? E mulheres, o carinho dele é esse. Quando você estiver lá na pia lavando louça, ele vai lá e vai se esfregar. Ele vai. Ele vai ficar lá, não adianta. Faz parte, porque isso faz parte da natureza masculina. A gente tem que entender que eles são assim. Vamos. Pergunta. Qual a frequência sexual ideal? Qual é? De semana. Outro dia o irmão falou assim, mas a frequência do que? Anual? Não, semanal. Qual é a frequência sexual? Fala aí, homens, qual que é a frequência sexual ideal?
7 dias por semana. Todos os dias? Vocês dois são casados há quanto tempo? 5 anos? Nossa, com essas carinhas de bebezinho. Todo dia? Quem acha que tem que ser todo dia? 4 vezes na semana. 3 vezes na semana. 5. 2 vezes na semana. E quantas você está fazendo? Quantas? Na semana. A frequência ideal, gente, é aquela que você determinar com o seu cônjuge, tá? Mas o que é importante? Quanto mais conectado nós estivermos, quanto mais sexo a gente tiver, mais o casal vai estar aqui, ó. Isso é também, além de espiritual, fisiológico. Porque vai liberar alguns hormônios que vai trazer essa conexão. A mulher, ela libera ocitocina. Então, ela quer ali o homem ali. Ai, meu gatinho, maravilhoso. Ela vai ficar assim, ó, mansa com você. Mas ela tem que ter orgasmo. Porque se ela não tiver orgasmo, ela quer te matar no dia seguinte. Entende? E o homem, depois que ele tem orgasmo, ele é assim, ó. Pode pedir até metade do meu reino, que nem um rei Assuero. Tó o cartão, tó tudo. Entende? Olha como é maravilhoso quando o casal tem orgasmo. Então, o ideal é que você faça quanto mais vezes, melhor. Mas eu sei que a realidade de cada um é diferente. Né? Que nem tem os irmãos aqui que tem 3 filhos, 4 filhos. É difícil, gente. Não é fácil, não. Né? Então, assim, às vezes você tem que agendar para fazer sexo. Tem que deixar um na casa do pastor, um na casa da sogra, um na casa quê? Na minha casa, não. Ô, pastor, não recebo isso não, não recebo não. Não recebo não. Jogar videogame. Não, gente, hoje é dia de praticar. Então, olha só, o sexo ele é uma dança. Lembra que a gente falou aqui do movimento? Amados, não precisa desse negócio de velocidade. Queria aquelas músicas de funk que fala. Aquelas músicas de funk que fala senta, 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 senta. Não. O sexo ele é uma dança. Se o casal tá ali conectado e os dois dançando no mesmo ritmo, no mesmo movimento, vai ser prazeroso para os dois. Entende? Então, para com esse negócio de velocidade no nível 3, que isso só vai te dar cãibra. Sabe? Aí vai ter que chamar o SAMU. Então, a expressão de prazer importa. Ó, não vamos dispersar não, senão a gente vai perder o tempo. A expressão de prazer, ela importa. Então, amados, tem que gemer. Gemer, não é gritar, não é ser a louca do Brás. Né? Porque isso é outra coisa que a pornografia ensina, que a mulher tem que gritar. Não, mas sabe o que é gemer? É você expressar, mesmo que no ouvido do seu cônjuge, que aquilo está gostoso. Se você tem dificuldade de falar, porque os homens geralmente gostam de ouvir isso, né? Mas tem mulheres que têm dificuldade de falar, mas o seu gemido vai aumentar também a sua liberação de líquido, de lubrificação, para você ter um orgasmo mais rápido. E vai excitar você e vai excitar o seu cônjuge. Então, a gente precisa expressar, não pode ser umas múmias. Às vezes eu palestro só para mulher, e aí as mulheres falam assim, eu não falo nada, fica parecendo múmia, fica lá. Não sai do 1. É só o número 1, não vai pro 2, não vai pro 3. Não! Tem que gemer, gente, tem que ali expressar o prazer. Depende do temperamento. Quando é fleumático, dorme, né? Fleumático, dorme. Né? Agora o sanguíneo já tudo vira festa. Vamos colocar aqui os temperamentos. Ai, gente. Agora é a parte que eu mais gosto, essa parte. Então aqui os nossos corpos eles são diferentes, mas se encaixam perfeitamente. Como que funciona o corpo do homem? O homem vai para o sexo porque ele conhece o seu prazer. Gente, mulheres, desculpa, mas os homens eles são simples. Eles são diretos. Eles sabem o que eles querem. Eles não ficam com enrolação. As doidas somos nós. Mas além de doida, nós somos privilegiadas. Já já a gente vai falar disso. Então os homens, eles vão para o sexo porque eles querem ter
prazer. Nem o homem vai pro sexo porque fala assim, eu quero aqui, tô de boa, vou pro sexo. Não, ele quer ter orgasmo, ele quer relaxar, ele quer se sentir assim, né? Então, geralmente, os homens têm o desejo espontâneo. Eles são os caçadores, eles que vão à busca. Porque eles querem ter esse relaxamento. Mas por quê? Porque o homem, ele tem uma ereção muito rápida. E a gente vai conhecer agora o Senhor Smith. Ô, gente, as minhas pelúcias é Senhor e Senhora Smith. E o Senhor Smith, antes que vocês me perguntem, ele é rosa. E você, de repente, que tem uma mente um pouquinho mais religiosa, não se escandalize, que é só uma pelúcia e eu não vou ficar ensinando a enfiar nada aqui, eu só vou mostrar a fisiologia. Tá bom? Então, com vocês, cadê o baterista? Com você, o Senhor Smith! Os homens, eles saem do chuveiro, presta atenção. Homem tomou banho, aí ele tá ali, né? Já ali preparadão, tomou banho, pôs a toalha enrolada aqui na cintura, aí eles pegam e abrem a toalha assim, para na frente da mulher e fica assim, né? Não é assim, ó? Aí a mulher fica assim, sangue de Jesus tem poder, que é isso? Homens, elas não se excitam com isso. Não, ela vai fazer que nem a irmã ali, vai rir. Vai rir. Então, o Senhor Smith... o Senhor Smith... Olha a sanguínea se entregando aqui, ó. Gente, vamos lá que eu tenho pouco tempo. O Senhor Smith, ele é simples. É simples. Então, para o homem ter uma ereção, a média peniana, Brasil, é 14 centímetros, tá? Então, não adianta você falar assim, e perguntar, e aí, qual é o tamanho do seu? O meu tem 17. Tem 20. Esses daí são selecionados para pornografia, geralmente, né? Por isso que lá é os negócios trambolho assim, aí a mulher vem e fala assim, por que o meu não é desse tamanho? Não, ele é o tamanho suficiente para caber dentro de nós. Olha como que Deus ele é perfeito. A média peniana no Brasil são 14 centímetros. A mulher, em estado de repouso, tem 7 centímetros de entroido da vagina. Quando ela está em excitação, o entroido vai para 14 centímetros. Porque os órgãos dela sobem e a vagina é elástica, diferente do ânus, que não é assim. Isso é perfeição divina. O Senhor fez isso. Olha como que Deus é tremendo. Então, os nossos corpos são diferentes, mas para se encaixar perfeitamente. Só que para o bonitão chegar aqui numa ereção, porque a gente começa aqui no desejo, excitação, orgasmo e resolução. Então, o homem e a mulher passam por esse ciclo de resposta sexual. Só que o homem, entre o desejo e a excitação, quanto tempo demora? Olha, já era. Piscou, pá. Tô preparado. É assim, não é? Só que olha só. A média, gente, entre desejo. O desejo... Deixa ele aí que ele anima. O desejo, ele começa pelo que nós pensamos. Mas o homem, geralmente, começa pelo aquilo que ele vê. Então, amada, se você está aí descabelada, cheirando cebola, camiseta de sangue de Jesus, nem pronuncio esse nome. Então, se a gente não se cuida, porque o nosso primeiro cuidado, como a irmã falou aqui, é para nós. E depois para o nosso cônjuge. Então, a gente precisa se cuidar, a gente precisa estar atraente, porque a gente tem que conquistar esse varão todo dia. E aí o homem vai olhar e ele vai desejar, e ele vai se excitar. Fala. A camisinha? Não. Joga fora. Olha só. O bichinho aqui demora poucos segundos para poder estar em excitação. A média são 5 minutos, no máximo, entre desejo, pensou, desejou, excitação. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso central do homem,
vai mandar informação muito rápida e ele vai precisar de pouco sangue para ter excitação. Então, o homem vai precisar, em média, 80 ml a 100 ml de sangue para poder ter uma excitação. É muito rápida, tá? Por isso que acontece da excitação. A gente vai ver depois a diferença da mulher. E aí, amadas, deve tocar homem no seu Sr. Smith, a sua mulher? Ixi, foi muito fraco, você deve. Deve, homem? Deve. Ela pode esmagar? Não. Ela pode usar as unhas? Não. Mas ela pode acariciar? Pode. Pode usar um lubrificante que é importante, não vai lá no seco. Que daí vai com a mão seca, ainda pega aqui e faz assim, ó. Tipo, faz uma cirurgia de fimose forçada do homem. Não, devagar. Amadas, o bichinho, ele pode parecer que ele é de ferro, mas ele não é. Ele não tem nem osso. Nem osso ele não tem. Então, a região aqui da glândula peniana é a parte que o homem tem mais prazer, porque ela tem mais terminações nervosas, em média 4.000 terminações nervosas na glândula peniana. Então, cuidado. Vai fazer um sexo oral, não vai ficar brincando. Ai, e tentar morder ali. Não. Na hora o bichinho vai voltar ao sangue. Tem muita terminação nervosa. Cuidado aqui, porque ele faz xixi por aqui. O canal urinário não pode entrar nada aqui dentro. Então, cuidado com os produtos que você usa. Não usa leite condensado, não usa chocolate, não usa doce. Nada que é de açúcar. Ó, peraí. Gente. Mas tem os produtos próprios aqui, quem levou. Esses podem ser usados. Esse pode. Pode dar candidíase, tá? Açúcar. Presta atenção. Aí tem as nossas famosas o quê? Bolinhas. As bolinhas, elas são gêmeas, mas elas não são amigas. Aí as mulheres querem fazer assim, ó. Que nem bola de gude. Esmagar. É bom isso, homens? Não, mas pode beijar, homens? Pode lamber? Pode. Principalmente aqui, ó, nessa região aqui de baixo, a mulher pode passar a língua aqui, lamber. Sexo oral, gente, tanto para o homem quanto para a mulher. Para com essas loucuras que vocês viram aí de garganta profunda, quer colocar o negócio lá na goela abaixo. Isso não é de Deus, não. É o quê? Sexo oral é o quê, Fabi? Sucção. É, ó, que nem chupa-laranja, tá? Então, homens, depois eu vou falar aqui, principalmente para os homens. Então, o bichinho aqui é delicado também. Mas o homem tem uma excitação muito rápida, por conta do sangue, que ele precisa de menos. Região que ele tem mais prazer é na glândula peniana, mas você pode explorar todo o corpo peniano e também as bolinhas. Não vai esmagar, cuidado com a unha, com o anel e tudo mais. E aproveita porque ele é seu. Amém? Aí, nós vamos para quem? Ai, aqui é legal. Todo homem deseja ser atacado por sua esposa de madrugada. Gente, o sonho dos homens é ser violentado por você. Sabe o dia que tá lá, bem ali, quietinho, dormindo, você vai lá e começa a passar a mão nele, beijar, ele vai falar, meu Deus, o que está acontecendo? Ele vai amar. Ele vai amar. Aí, é um sonho. Queria aquele louvor, parecia um sonho, mas era a realidade. Ó, alerta para os homens, você não é máquina, para de se cobrar demais e achar que você tem que estar sempre ali na potência máxima. Eu sei que o mundo colocou um fardo muito grande nas costas dos homens, achando que o homem tem que ser, você tem que ser o bonzão, você tem que ser o poderosão, e nada disso. Você é homem. E tem hora que você não vai estar afim, tem hora que o homem não vai estar afim por conta de estresse, de cobrança, de N coisas. Tudo isso também atrapalha o nosso desejo sexual, assim como a irmã já falou aqui sobre o cortisol, que ele pode ser liberado, que ele vai diminuir o desejo sexual do homem. Tá? E daí nós vamos falar da senhora Smith. A senhora Smith está aqui também. A senhora Smith, maravilhosa, tá aqui, ó. Senhora Smith. Como que funciona o corpo das nossas mulheres? Amados, presta atenção numa coisa. A sua esposa,
ela não vai para o sexo simplesmente porque ela quer ter prazer. O prazer é uma consequência. Ela vai para o sexo porque ela quer uma conexão. Ela quer se sentir protegida, amada, desejada por você. Mas não como um pedaço de picanha. Ela quer ser desejada como uma mulher. É minha mulher. Toda mulher quer se sentir assim. Então, o prazer é uma consequência. Por isso que ela é a presa. Então, fisiologicamente, a mulher ela já tem mais desejo responsivo. É claro que isso não é uma regra. Tem mulher que é atacante, vai para cima, né? Mas aí não são todas que são assim. E aí, a mulher, ela precisa de muito mais sangue do que o homem para poder ter excitação. A mulher precisa de meio litro de sangue. Amados, imagina chegar meio litro de sangue aqui em toda a pelve para essa mulher chegar em excitação. Demora quanto tempo? Quanto tempo demora? Começa de manhã, é isso aí. O sexo começa no bom dia, tá? Então, essa mulher, ela precisa ter uma ereção, porque ela tem ereção igual o homem. O clitóris, aliás, o órgão feminino e masculino, eles são homólogos até os 9 meses, a 9ª semana de gestação. Eles são exatamente iguais, depois que ele começa a mudar, tá? Então, a mulher, ela tem excitação aqui no clitóris. Então, ela precisa de muito sangue nessa região para ela estar propriamente excitada para receber a penetração. Se ela não estiver excitada, bem lubrificada, a probabilidade dela não ter orgasmo naquela relação é muito grande. Então, ela precisa querer essa penetração. E como que isso vai acontecer, Fabi? Eu já falei, beijo de língua, tratar essa mulher bem, tratar ela mal de dia e de noite que é sexo, geralmente não vai rolar. Então, tratar bem a sua esposa. A manipulação do clitóris, sempre em movimentos circulares e com lubrificante, seja a lubrificação dela ou algum produto para poder massagear. Para com essa mania, que eu não sei de onde que os homens tiraram isso, que é assim, ele chega em ereção rápida. Então, na hora do sexo, ele já quer fazer o quê? Ele enfia o dedo aqui para ver se está tudo preparado. Aí põe o dedo aqui, fica aqui. Amados, não, é no clitóris. Quem é clitóris? O que ele come onde ele vive? Então, o clitóris ele fica aqui, ó, na região superior aqui. Tem mulheres que têm mais avantajado, outros menorzinho. Então, você pode fazer essa estimulação circular para ela chegar numa excitação mais rápida. Vai fazer sexo oral? Para de enfiar a língua aqui dentro. Você atreva. Então, quer fazer sexo oral? Sucção no clitóris, para ela poder ter orgasmo, tá? E aí, esse bichinho aqui, ele tem um corpo. E ele dobra de tamanho. Então, quando ela está excitada, ele fica 2 vezes maior. Claro que não é nessa proporção, né? É o tamanho da vulva aqui. E aí ele fica mais ou menos assim, ó, na entrada da vagina. Então, essa mulher, quando ela está excitada, ele incha, ele aperta o pênis na hora da penetração. Então, por isso que ela tem prazer na penetração, porque é através do clitóris que ela tem prazer, tá bom? E ela tem prazer com o clitóris da parte de fora. Então, esse clitóris, ele precisa tocar no corpo, mulheres. O seu clitóris precisa tocar no corpo do teu marido. Seja no corpo peniano, ou seja na perna, seja no corpo dele. Se o seu clitóris não tocar em lugar nenhum, é mais difícil de você ter orgasmo. Então, Fabi, eu quero fazer sexo de 4 apoio. A mulher está aqui de costa e o homem atrás. Pega a mãozinha dele e põe aqui. Aí o homem fala assim, mas eu não vou conseguir ficar fazendo assim. Se vira. Se vira. Tu não é quadrado. Quer ter prazer assim, dá seus pulos. Dá seus pulos. Tem que se virar, porque nesse movimento ela vai ter prazer. Entende? Ó, 5 centímetros do entroide da vagina. Por isso que eu falei para vocês, não precisa querer entrar de corpo, alma e espírito dentro dela. Porque o prazer dela está no começo, não está no fim. No fim, muitas vezes, vai bater lá no colo do útero e vai trazer ferida. Entende? Sexo é uma dança. Se vocês dançarem junto, movimentarem junto, amadas, tu rebola. Tu rebola. Você quer ter prazer, você rebola. Esse negócio do rebolar aí que o El Chan inventou aí, não, é de Deus mesmo, você e seu marido, dentro da sua cama. Se você não se movimentar, é mais difícil para o clitóris tocar. Se o clitóris não tocar no corpo dele ou no pênis, você não vai ter prazer. Aí pode acontecer, eu ensino as mulheres a ter orgasmo em 100% das relações.
Saiu de uma relação sexual sem ter orgasmo, sabe o óleo que tu comprou lá? Você vai dar na mão dele e fala assim, ó, se vira. Não acabou não! Acabou pra você, mas não acabou pra mim. Entende? A gente precisa aprender a falar sobre sexo. A gente precisa aprender a falar pro nosso marido, pra nossa esposa, aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta. Porque, assim, esse negócio de falar assim, ai, eu tive experiência lá fora, cheguei no casamento e sei tudo. Não tem nada a ver isso, gente. Isso é coisa do diabo. Porque ninguém é igual a ninguém. A irmã pode gostar de beijo no pescoço, a outra provavelmente pode ser que odeie. Então, cada um vai gostar de uma forma, de um jeito. Então, esse negócio de falar assim, ai, você tem que testar primeiro para ver se você gosta. Coisa do Satanás. Porque o sexo é para ser bom conforme vai passando o tempo. Quanto mais tempo de intimidade sexual, mais gostoso é para ficar. Vou correr aqui para dar tempo da pergunta. Toda mulher deseja ser cortejada e ser tratada com carinho pelo seu esposo. Elas querem se sentir uma princesa nas tuas mãos, marido. Ela é sua rainha. Não trata sua mulher de qualquer jeito. Mulher, você é merecedora do prazer. Permita-se viver isso. Aí entra naquilo que o pastor falou no começo. Acho que foi o pastor que falou, né? Sobre o índice de pessoas que gostava de sexo, era mais o homem, mais mulher. E por que fala que o homem gosta mais de sexo? Porque eu falei para vocês que o homem conhece do prazer dele. Ele é simples e ele vai pro sexo porque ele quer ter prazer. A mulher não tem orgasmo e ela vai convivendo com essa falta de prazer. Então, para ela, começa a ser tanto faz. E não é para ser tanto faz. Porque nós, mulheres, temos mais terminações nervosas do que o homem. Eu falo que se o homem tiver um orgasmo que a mulher tem, ele morre. Porque se ele já tem um orgasmo, ele já... ixi, só amanhã. Os mais novinhos conseguem ter mais de uma relação sexual numa noite. Mas passou dos 35, filho, dorme, que deixa ali os hormônios se renovarem. Entende? Só que a potência orgástica da mulher é muito maior do que a do homem. Viu? E outra coisa importante, mulheres, de você saber. Você pode ter mais de um orgasmo na mesma relação. Lembra que eu falei que os homens são simples e nós somos as privilegiadas? A gente pode ter mais de um orgasmo na mesma relação. Aí tem mulheres que falam assim para mim, pastor, mas eu não tenho nenhum. Então vamos aprender a ter um, depois a gente aprende a ter outro, depois outro. E vamos gostar desse negócio aí, e esquentar e ninguém apaga mais, não separa vocês? Ai, Fabi, mas já faz muito tempo que sou casado. Vamos começar agora, porque esse bichinho só para de funcionar quando você morre. Aí fala assim, o homem, ai, mas o do homem não vai subir mais, porque não se cuida. Não cuida da saúde. Por que o homem começa a perder a ereção? Porque não cuida da saúde. Não cuida, não faz atividade física, não come direito, né? Só para a gente finalizar a palestra aqui, ó. Eu vou finalizar a palestra agora e a gente vai ter 15 minutos de perguntas e respostas, tá? Então, para ter uma vida sexual saudável, ore pela sua vida sexual. A gente ora por tudo, mas a gente não ora pela vida sexual. A gente precisa começar a orar pela nossa intimidade sexual. E pedir para que o Senhor nos dê sabedoria, direcionamento e afaste toda ação demoníaca de dentro da nossa vida sexual. Trate seu cônjuge com prioridade. Converse sobre sexo. Cuide da aparência física, pelo amor de Deus. E cuida da saúde, como já foi falado aqui nas outras palestras. E surpreenda seu cônjuge. Vamos fazer uma brincadeira legal agora? Brincadeira não, um desafio para vocês. Durante cada mês, vocês podem escolher um dia não, sei lá, quando que vocês fazem aniversário de casamento? Ah, eu faço todo dia 10, mêsversário de casamento. Então, todo dia 10, alguém vai surpreender. Então, se amanhã é seu aniversário de casamento, o homem faz uma surpresa. No próximo mês, a mulher faz uma surpresa. Entende? Então, assim, são os detalhes que fazem a diferença na relação. A simplicidade, não precisa de muito, gente. Viva a plenitude do sexo no seu casamento, porque ele é um presente de Deus para você, o Senhor te deu. Então, usufrua daquilo que o Senhor te deu. Então, são coisas simples que a gente pode fazer para melhorar a nossa relação. O sexo entra na rotina? Não entra. É a gente que joga ele lá. Por quê? Porque a gente para de fazer o simples. Você elogiou seu cônjuge hoje? Ou você falou assim, ai, sua roupa tá amassada, ai, você tá... Porque a crítica destrói
a nossa conexão. Destrói. Se a gente começa a mudar a forma como a gente fala com o nosso cônjuge, a gente começa a ver que isso começa a reacender dentro da nossa casa. A forma como a gente fala, a forma como a gente olha, voltar a beijar na boca. Detalhe, são os detalhes que faz com que a gente reconstrua o nosso casamento. Amém? Então,